Meus irmãos, que privilégio estar hoje aqui para mais um café com palavra na comunidade. Esse cafezinho é bom, mas o privilégio de poder compartilhar o que Deus colocou no meu coração é maior ainda. Eu queria falar um pouco sobre o curso que eu estou fazendo de missiologia na UEC, no MTC, e na realidade eu aprendi um novo conceito que eu compartilhei aqui já na igreja, é a Missio Dei, a missão de Deus. É tudo que Deus faz e promove para a restauração do seu reino. A missão de Deus começou em Gênesis 3, depois da queda do homem, e vai até Apocalipse 22, quando são restauradas todas as coisas. E a tarefa que Deus nos deu não é um convite, é uma ordem, é pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos em todas as nações. Em Mateus 28, 19, Marcos 16, 15. Às vezes a gente preocupa com o ID, mas na realidade o objetivo é fazer discípulos. Não adianta só a pessoa levantar o braço, se abandona, achar que a missão está cumprida, porque na realidade, quando alguém levanta a mão e resolve entregar a vida para Jesus, aí que começa o nosso papel, que é conduzi-lo a crescer na fé. E o que acontece isso? Quando a gente vai para outras culturas, existe uma necessidade da gente ter sensibilidade e contextualizar para aquela cultura. Nós não podemos fugir da mensagem. A mensagem é que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas, na realidade, precisamos falar numa língua que as pessoas entendam, não é só uma questão de traduzir, mas existe toda aquela cosmovisão que está baseada nos comportamentos, nas crenças, nos valores daquela comunidade, que a gente tem que entender para que o evangelho seja passado e entendido. E quais são os dois riscos que tem? Se não nos preocuparmos em adaptar e tentarmos impor um modelo cultural em cima, como foi feito há 200 anos atrás, o povo não vai entender essa mensagem. Vai ser como uma colonização cultural e vai ser desprezado. Se liberarmos demais, vai haver um desvio da mensagem. E isso gera sincretismo. Isso é muito visto em várias comunidades, no Brasil principalmente, quando pegou-se a mensagem de salvação de Deus e começaram a inserir várias coisas, vários valores, várias coisas da cultura. Então, simplesmente, a mensagem é diluída e cria-se o sincretismo religioso. E a gente pensa que isso é um conceito moderno, não é. E é interessante que eu aprendi que Paulo, nas cartas dele, já sabia dessa necessidade de contextualizar. E se a gente for, igual eu falei, se a gente for muito permissivo, pode levar ao sincretismo, que é um liberalismo. Absorve rápido, mas distorce o evangelho. Se for muito radical, não considerando a cosmovisão local, a gente simplesmente não é entendido e rejeitado. Então vejamos dois exemplos de contextualização para que os irmãos entendam esse conceito e adaptem quando for fazer o ID, a ordem que Jesus nos mandou. Paulo e Barnabé em Listra e Icônio falavam para o povo de lá através da principal atividade econômica da região. Era uma comunidade rural, com pessoas morando em povoados dispersos, e o foco era a agricultura. Então, Paulo chegou lá e foi feita uma cura milagrosa, e o povo logo quis adorá-los, achando que eles eram os deuses que desceram do Olimpo, identificando como Júpiter e Mercúrio. Então, a passagem que está em Atos 14, de 14 e 18, disse isso. Ouvindo, porém, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgaram suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazer essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. E vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há.
o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos, e contudo não deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando chuvas nos tempos frutíferos e enchendo de mantimento e alegria os vossos corações. Então ele associa para aquele pessoal que é um pessoal que tinha uma cultura agrícola, que o Deus dos céus, que ele criou todas as coisas, era responsável pelas estações, pelo tempo da colheita, pelas chuvas, e com isso o povo entendeu a mensagem. Apesar que depois ele foi rejeitado porque os judeus vieram e contaminaram a mente do povo. Mas a mensagem foi contextualizada. Vimos o segundo exemplo, Paulo no Areópago. Areópago ali era um tribunal onde eram discutidas ideias. Ele foi convidado a ir lá porque ele viu aquela idolatria disparada, centenas de deuses naquele lugar, lá em Atenas. E é interessante que ali era o centro cultural do mundo, as universidades, os pensadores, os filósofos, todos estavam ali. Então Paulo não utilizaria aquela mesma linguagem que ele usou com o povo de Listra e Icônio. Então, ele usou um linguajar com os pensadores, e Paulo era um cara culto, ele já tinha estudado. E então, pegando a passagem aqui de Atos 17:1, e tomando-o levaram ao Areópago, dizendo, poderemos nós saber essa nova doutrina? Era uma novidade que Paulo trazia, pois essas coisas estranhas nos trazem aos ouvidos e queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse, varões atenienses, em tudo os vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito, ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra. Ele não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. De um só fez toda a geração dos homens, já dantes ordenados, e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também da sua geração. Sendo nós semelhantes ao ouro e à prata, ou à pedra, pois somos também sua geração, sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja feita semelhante ao ouro e à prata, ou a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas o Deus, não tendo por conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando por meio dos mortos. Meus irmãos, quando ele cita esses filósofos, ele citou pensadores que falaram do Deus desconhecido antes. Ele citou poetas que eram conhecidos daqueles pensadores. Então, com isso, ele trouxe atenção e ele explicou que Deus não precisa daquelas oblações, daqueles sacrifícios, de fazer representações em ouro e prata e de se ajoelhar diante delas. Ele disse, esse é o Deus desconhecido, que existe antes de todas as coisas e que criou todas as coisas. Então, meus irmãos, ele não mudou a mensagem. Ele falou do Evangelho de Jesus, que é Deus que se fez homem e o Cristo ressuscitado. Eu acho que só pegou no final quando ele falou ressurreição, porque aí gerou outra discussão entre eles.
Mas aquelas pessoas ouviram a mensagem, muitos se converteram. Então esse era o objetivo. Contextualizando, Paulo deu a oportunidade aos filósofos, pensadores, falando a língua erudita deles, para que se arrependessem. E isso se aplica também a nós hoje. Quando formos levar o Evangelho, que nós possamos adaptar dentro do Brasil as comunidades ribeirinhas, aos índios, aos sertanejos, como já é feito aqui muito eficazmente na nossa igreja, aos hippies, ao pessoal que mora nas ruas. E é isso que a gente tem que fazer. Não é criando aquela linguagem complicada, rebuscada, mas adaptando a linguagem e contextualizando a realidade daquelas pessoas sem mudar a essência do Evangelho. Com isso, as pessoas terão condições de aceitar ou de rejeitar a mensagem. Por isso, irmãos, nós aqui eu quero declarar que nós somos todos missionários. Não precisamos viajar para o outro lado do mundo para poder fazer isso. Devemos e podemos fazer na nossa vizinhança, na nossa escola, no nosso trabalho, no shopping center, onde queira que estejamos. Mas saibamos, com sabedoria, discernir onde estão os homens de paz, para que a gente não jogue pérola aos porcos. E isso aí se aplica, como é falado, quando Jesus enviou os 70. Se chegar no lugar e não forem recebidos, saiam de lá e batam a poeira dos pés. Mas se chegarem e forem recebidos, e vocês verem que há solo fértil, homens de paz, a esses pregai, contextualizando a mensagem. Amém? Estamos juntos. Um abraço.